Voltamos. Agora a gente vai pegar uma opinião de um adestrador. No caso, o adestrador do programa sou eu. A gente vou falar sobre fogo de artifício, vou dar a minha opinião e vou mostrar algumas imagens, alguns exemplos de situações onde um cachorro tem medo e outra situação onde o cachorro não tem medo. Esse é o bloco do adestramento. Falando sobre fogos, um programa especial, agora principalmente no final do ano, as pessoas se preocupam muito com os fogos de artifício, que geralmente causam medo, ou algum pânico, ou estresse em cães e gatos. Então, eu soltei a bombinha agora para exemplificar o que causa, em muitos casos, um medo ou um susto. Para quem ouviu em casa, foi um estampido bem fraco. Mas às vezes para um cachorro que tem um trauma já associado a fogos de artifício, ou a temporal, ou a trovões, né, relâmpagos, né, isso para eles é uma situação bem complicada de se lidar. Então a minha ideia que eu quero passar para vocês é que todos os casos, né, geralmente tem solução. Não importa a idade do cachorro, se o cachorro é velho, se o cachorro é um cachorro jovem. Velho, eu me refiro a um cachorro com mais de 8 anos, né? Um cachorro jovem com menos de 8 anos, ou um cachorro com meses de idade. O ideal seria, quando tu observar algum tipo de trauma ou medo, né, nessas ocasiões, nesses momentos, né, o ideal seria tu, o dono do cachorro ou o dono do gato, não premiar aquele medo, aquele mau comportamento que é o medo, né? O medo não é um bom comportamento. Não premiar aquele comportamento com carinho, com afago, com atenção, com comida. O ideal seria ignorar e, em casos extremos onde o cachorro ou o gato entra em pânico mesmo, quer fugir, seria tu repreender, mas uma repreensão leve, sem usar o nome do animal, né? E oferecer um local mais confortável para ele poder lidar com a situação de forma mais apropriada. Eu costumo, quando eu vou treinar um cachorro, ou até mesmo um gato, para tirar esse trauma dele, né, começar usando bombinhas, usando fogos de artifício. Então o problema não é os fogos de artifício, né, quando o cachorro ou o gato tem esse tipo de relação associada a medo, né. O problema é o que acontece com o animal durante os fogos de artifício e a forma como o dono age ou reage nessas situações, premiando esse mau comportamento com carinho, com atenção ou até mesmo com comida. Então o que tu pode fazer nessa época de final do ano é preparar um ambiente para ele lidar com a situação de uma forma mais fácil. Então, se tu já sabe que teu animal tem medo de fogos, então conveniente seria tu colocar ele num lugar mais silencioso, mais calmo, né? Ou quando tu observar que quando solta os fogos ele entra em pânico, ele se assusta, tu mudar o foco dele, né? Então, como eu disse, ignora aquele comportamento de medo, de pânico, né? Não premia aquele comportamento, repreende de forma leve, né? Usando um comando, um não, um shh, seja o que for, né? E daí muda o foco dele, leva ele para passear, vai brincar com ele, né? Mas o ideal é tu fazer esse esquema. Repreende ou ignora aquele comportamento associado depois do medo e depois muda o foco dele brincando ou levando ele para passear, para ele não se concentrar no medo. E com isso, com o tempo, tu vai trabalhando a relação, transformando ela de uma situação negativa para uma positiva. Essa é a minha ideia em relação aos fogos de artifício. Bom, nós vamos fazer uma demonstração nesse especial de final de ano, demonstrando e mostrando como um cachorro se comporta quando ele tem medo de fogos. E para você aí de casa saber como deve se comportar quando ocorrer os fogos, para melhorar o comportamento em outras situações. Eu vou pegar um cachorro de alguns que já é conhecido de vocês e eu vou estourar uma bombinha e vou segurar ela na guia e vou estimular ela aí aos poucos, perdendo o medo. Então você pode fazer isso em casa, mas com cautela, com segurança, né? Usar uma bombinha de baixa potência, muito baixa potência, uma bombinha fraca. E aos pouquinhos, eu digo aos pouquinhos, semanas ou meses, ir aumentando a potência da bombinha. Mas lembre-se sempre de manter uma distância segura quando for atirada, arremessada a bombinha. E o cachorro sempre preso a uma guia, onde ele não consiga de repente correr atrás da bombinha
correr o risco de se queimar gravemente. Você pode usar um protetor auricular por uma questão de incômodo, né? Ou não. O cachorro vai ter que lidar com essa situação. Então eu não vou usar nenhum protetor porque a bombinha é fraca, certo? Vamos lá. Essa é uma bombinha de baixa potência, ela não é muito forte, então eu vou estourar ela. Vou pedir pro Alex filmar o cão daí. Ó, mesmo sendo eu que estourei a bombinha, ela ainda me procura. Ela ainda busca proteção em mim. Então o problema dela não é comigo, é com o estampido, né? Então numa situação dessa, tu não faz carinho no cachorro, certo? Eu só me abaixei para mostrar para vocês que o comportamento dela é de buscar carinho, né? Ela fica assustada, o cachorro fica assustado e busca o carinho. Então eu não faço nada. Eu fico agindo de forma a não me preocupar com o que aconteceu, né? De forma indiferente. Então esse é o comportamento que ela deve copiar. Um comportamento indiferente. Então eu não faço carinho. Só ofereço a minha presença para ela se acalmar. Ó, dá para observar que ela já se acalmou um pouquinho. Então o problema do cachorro não é eu que estourei a bombinha, e sim o estampido. Esse é um cachorro que tem medo de fogo. Então tem que ser trabalhado para diminuir esse medo e melhorar numa situação futura onde vão ocorrer mais fogos onde tu não consegue controlar. Agora eu vou usar a mesma bombinha, só que com outro cachorro. Então o estampido vai ser o mesmo, não vai ser mais alto ou mais baixo. Porém esse cachorro não tem tanto medo quanto o cachorro anterior. Então vocês vão observar em casa que ele não tem tanto medo, o comportamento corporal dele vai ser um pouco diferente. Tanto que eu vou largar a guia. Deu para observar que esse aqui não tem tanto medo quanto o anterior. Então o comportamento dele é um pouquinho mais calmo que o outro. Ele se assusta no primeiro momento, e daí logo ele percebe que não é nada demais, e daí ele fica mais tranquilo. Ele ainda está tranquilo, pode observar. Quer filmar, Alex? Então pessoal, agora a gente vai fazer uma demonstração com um cachorro que não tem medo de estampido. Esse cachorro não tem medo de estampido. Eu vou estourar 2 rojões, um nessa medida, que se refere a um revólver de calibre 38, e aqui um rojão maior, que se refere a um estampido de uma calibre 12. Então o estampido é forte. Então o Alex vai filmar agora ele, e vai dar para observar que ele não vai se importar com esse estampido. Agora vai a segunda.
Então esse é um cachorro que não tem medo de estampido. Ele já foi preparado para isso, né? Já foi treinado desde pequenininho, ele nunca teve medo. Então esse é um exemplo de cachorro que não tem medo. Então é possível. Eu quis provar com isso para as pessoas de casa que o problema não é o estampido, e sim a forma como tu trata o teu cachorro quando ocorre o estampido e o cachorro tem medo. Seja um foguete, um trovão, né? É a forma como tu trata ele quando ocorre aquela situação. Se tu premia aquele comportamento ou se tu ignora e repreende. No caso dele, ele age de forma indiferente, que esse é o comportamento correto. É isso. Bom, fechamos a sequência do assunto que fala sobre fogos de artifício. Agora a gente vai para a dica animada, engraçada, né, do nosso amigo Peludo, que vai dar a sua dica hoje no programa. Mais uma. Vai daí, Peludo. Olá, amiguinhos. Ganhei esse brinquedo novo do Rafael. Bem legal. Gosto de roer para coçar minha gengiva. Se bem que já faz alguns meses que troquei de dente. Mas ele é bom de morder. Olá, amiguinhos. Bom, vamos passar hoje para a nossa dica do dia. Bom, o pessoal aqui no estúdio queria saber por que o cachorro fica nervoso, ou melhor, por que ou como você deve se comportar para avaliar o comportamento nervoso dele. Então, quando você vê o seu cachorro, por exemplo, lambendo as patas, correndo atrás do rabo, ou roendo algum objeto da casa de forma excessiva, latindo por qualquer motivo, um cachorro muito nervoso, ou às vezes até agressivo com outras pessoas, ou até agressivo com as pessoas da casa que ele conhece. Esses são alguns sintomas de um cachorro estressado. Então, observe esses sintomas no seu cão em casa e passeie com ele. Pratique liderança. Mostre para ele que quem manda é você e que você é o chefe dele e que ele precisa se acalmar. Evite fazer carinho quando ele está tendo esses comportamentos. Então, quando ele avançar numa pessoa, você não faz carinho nele, certo? Porque senão ele vai entender que está certo. Se ele estiver lambendo a patinha, também não faça carinho, porque daí ele vai entender que é certo lamber a pata. Se ele correr atrás do rabo, não dê risada. Não é legal isso. É um sintoma de estresse. Não premie o mau comportamento com carinho. Certo? Era isso. Vou voltar a roer o meu brinquedo. Obrigado, Rafael. Bom, pessoal, era isso. Nosso programa chegou ao final. Mas antes de finalizar, eu queria falar sobre um caso que ocorreu essa semana em Novo Hamburgo, onde um cachorro mestiço causou a morte da própria dona. Eu queria citar 2 artigos de uma lei estadual, lei número 12.353, de 1º de novembro de 2005. Os artigos que eu vou citar, eles têm relação direta com o caso ocorrido. É só para você em casa aí pensar um pouquinho. Vamos lá. Artigo 1º. São obrigatórios para o exercício regular da posse de cães das raças American Pitbull Terrier, Fila, Rottweiler, Doberman, Bull Terrier, Dogo Argentino e demais raças afins, o registro do animal em órgão reconhecido pelo poder público e a comprovação de seu adestramento e vacinação. Isso é o artigo 1º. Artigo 2º. Os cães especificados nesta lei somente poderão circular em logradouros públicos ou vias de circulação interna de condomínios se conduzidos por pessoas capazes e com guia curta, máximo de 1,5 m, munida de enforcador de aço e focinheira, que permita a normal respiração e transpiração do animal. Então, para quem tem animais de porte grande com temperamento agressivo, fica a observação de que é obrigatório uma lei, quem quiser olhar, vou repetir o número da lei, 12.353, de 1º de novembro
de 2005. É obrigatório o adestramento e a vacinação desses animais. Era isso, pessoal. Espero vocês na semana que vem. Obrigado pela audiência. Um abraço.